de 1 ao versículo 15, carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe. Filipe foi a cidade de Filipe, foi fundada, foi descoberta, criada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Olha só, hein? Grande história, hein? Foi formada pelo pai de Alexandre o Grande. E Paulo foi quem pregou pela primeira vez o Evangelho na igreja de Filipe, né? Paulo foi aos Filipenses, era um território romano, e Paulo tinha ali a incumbência de levar aquele grupo que se formara ali uma palavra do Senhor, de incentivo, uma palavra do Senhor, de uma forma de fortalecer a fé dos irmãos que ali estavam se reunindo como um grupo de crescimento. O grupo de crescimento, ele é histórico, né? Não com esse nome, mas era grupos, né, de crescimento, que ali Paulo estava trabalhando na vida deles e direcionando, fortalecendo e trazendo a eles de uma forma que a fé deles se fortalecesse, porque fé é um exercício, né? Nós temos que exercitar ela todos os dias para que ela possa crescer na nossa vida. Então, Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso, nem a mim, escrever-vos as mesmas coisas, e a vós, e vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar em carne, se alguém ou se algum outro julgamento, ou se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tendo também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça e a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a sua participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se podereis alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos esses sentimentos. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Esse é o 15 nesta noite. Quando a gente volta lá no versículo 1, Paulo fala sobre 3 acautelai-vos. Ele fala sobre o acautelai-vos, no caso será o versículo 2, né? O versículo 2, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão.
Quando nós olhamos para os cães, primeiramente o primeiro acautelar de Paulo, a gente encontra ele falando dos cães de uma forma bem marcante. Esses cães são os mesmos cães que você vai encontrar lá em Apocalipse 22:15. Né? O que são esses cães? Qual é a definição? Por que Paulo chamava cães? Os cães eram judeus que não aceitavam a Cristo Jesus. O que mesmo está escrito em Apocalipse 22:15, que diz que os cães são os que rejeitam a proposta da salvação de Cristo Jesus e seguem a sua vida com seus propósitos ou seus próprios critérios e não os critérios de Deus. Quando nós olhamos aqui, também encontramos aqui pessoas do judaísmo trazendo ali a sua forma de seguir, logicamente que é um evangelho, é um segmento novo do crer em Deus, no caso, não eram as leis de Moisés, mas Jesus tinha deixado, e Paulo era aquele que vinha consolidar o povo na palavra que Jesus tinha deixado naquela época. Então, esse povo que chama cães, que eles chamavam como cães, a Bíblia também fala de cães animais, né? O cão animal, mas esses cães aqui são esses que rejeitavam todo o segmento de Jesus. Nós encontramos cães hoje em dia, pessoas que não querem seguir, né, as normas deixadas por Cristo Jesus, então são consideradas desse jeito pelo fato de rejeitar os segmentos de Cristo Jesus. O segundo cautelar de Paulo é a cautelar dos maus obreiros. Esses maus obreiros também eram os judeus que tinham se convertido, fecha aspas, abre aspas e fecha aspas, que se tinha convertido, mas que dentro da congregação eles usavam os seus meios próprios, os seus costumes, para poder fazer com que as pessoas os seguissem. Ou seja, era uma forma de criar uma nova norma dentro do cristianismo. É o que a gente está vendo muito por aí hoje em dia. Pessoas criando novas doutrinas, nova forma de estar dentro da igreja, de seguir a Jesus, totalmente diferente daquilo que é um segmento da doutrina de Deus, da doutrina deixada por Cristo Jesus para nós. Os maus obreiros, eles são antigos, né? São aqueles que levam e por alguma razão são chamados, separados, destacados no meio da multidão, talvez pelos seus talentos ou pelos seus dons, e de uma forma ou de outra tem as suas concepções próprias e não as concepções, não a concepção de Deus. Então acha que começa a trazer aquilo, o achômetro deles. Eu acho que isso é assim, assim. Eu acho que aquilo é assim, assim. É por isso que a gente encontra uma série de coisas nesse mundo de hoje que estão dentro da igreja que causam escândalo para o povo de Deus. Por quê? São coisas que a gente está vendo, mas que não tem nenhum respaldo bíblico. E com isso, eles conseguem trazer para que todo mundo tem amigos, todo mundo tem pessoas que atraem pessoas para elas, né? Eles são um tipo de líderes que atraem pessoas pela amizade, pelo bom comportamento, ou pelo bom ser, ou a bondade, alguma coisa, alguma virtude deles. Eles atraem pessoas para eles. Mas aí eles começam a introduzir. Nós estamos falando de maus obreiros, nós estamos falando de obreiro dentro da casa do Senhor. Começa a introduzir seus pensamentos, começa a introduzir seus comportamentos, começa a introduzir os seus achômetros, começa a introduzir a sua forma pessoal de interpretar a Bíblia. Então, a gente tem que entender que nós temos também que nos acautelar desses maus obreiros, que são pessoas que estão dando mau testemunho. Por isso que aquele mal ali é um mal como ele, é um mal terrível. Não é um mal como ele, que o mal como ele quer dizer mal-estar, né? Algo que não é, aquele mal é pessoal, é de dentro para fora, é maldade. Pessoas que fazem certas coisas dentro da casa do Senhor, porque são contrários a alguma vertente da igreja, são contrários à direção da igreja, são contrários, não sei, algumas coisas
que são ensinados da igreja. Então elas se rebelam, não saem, mas se rebelam contra isso. Isso tudo Paulo está advertindo aos filipenses lá naquela época, na sua primeira carta. Essa carta de Paulo, ela foi escrita na prisão, tá? Escrita na prisão. É uma das cartas escritas na prisão para os filipenses. Por quê? Porque eles precisavam de uma direção do Senhor. E esse tipo de pessoas, os cães, os maus obreiros, estavam entrando dentro da casa do Senhor, estavam na casa do Senhor. E isso vinha enfraquecendo o quê? A fé dos irmãos, a fé da congregação, a fé da igreja. Por quê? Porque trazia de uma forma ou de outra um descontentamento. Porque quando você traz um pensamento diferente, dentro daquilo que é ensinado de cima para baixo, ou da direção para quem é liderado, você cria um desconforto, porque você vai contra aquilo que é ensinado, né? E tem pessoas que também têm os seus pensamentos, tem pessoas que têm as suas ideias, tiram a sua conclusão. É por isso que eu digo disso desde o início desse pensamento. Tem gente que gosta de tudo, estão na igreja, mas gostam de tudo. Então, o que eles procuram? Procuram pessoas que também gostam de tudo, para poder viver dentro da igreja, mas com pessoas que gostam de tudo. E nem tudo a gente pode gostar, nem tudo a gente pode, nem tudo é bom. Então temos que avaliar algumas coisas. E esses obreiros são esses, são pessoas que estão na liderança diante de um grupo, mas com maus hábitos nocivos. É isso que Paulo está falando. Ele está se referindo ao judaísmo, aos judeus que tinham se convertido e que está dentro do grupo do Senhor Jesus, dentro da congregação, dentro da família de Cristo. Então Paulo adverte para que o povo tenha cuidado, e nós temos que ter cuidado até hoje nesse sentido. Temos que ter cuidado. Nem tudo, irmão, nem tudo que a gente ouve, a gente tem que ser 100% seguidor. A gente tem que avaliar dentro de nós. Não se esqueça, quando nós lemos a Bíblia, então acredite, o que está escrito na Bíblia, você está acompanhando, você está confirmando, você está conferindo, então acredite aí. Mas quando é a opinião própria de alguém, por mais que seja um líder, avalie segundo a Bíblia a opinião dessa pessoa. Por quê? Porque você tem raciocínio, nós temos raciocínio. Porque senão a gente vai começar a cair na mão desses maus obreiros, ou então passar como mau obreiro sendo cães, viu? Sendo cães, ou seja, vamos de contra aos propósitos de Deus. É isso que nós temos que avaliar. O terceiro acautelado de Paulo nessa noite é sobre a circuncisão. Se você olhar esse costume da circuncisão, isso era um costume da época, que ao menino, ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. Circuncidado é uma pequena cirurgia, não vou explicar, depois você lê em casa, e quem estiver em casa procura depois, para a gente não entrar nessa parte da ciência, mas era o primeiro derramar de sangue da criatura. Então, era a lei de Moisés, e que nem todo mundo fazia, mas aqueles mais praticantes, aqueles mais enraizados, tinha esse costume. O próprio Senhor Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia foi derramado sangue ali como a lei de Moisés. Por isso que diz que Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Toda a lei foi cumprida. E depois eles vinham trazendo os seus filhos debaixo desse ensinamento. O que passa depois é que esse povo lá na frente se converteram. Lá em Filipe, eles se converteram. Entraram para a congregação. Trouxeram todo esse ranço do judaísmo para dentro da igreja. É por isso que dentro da igreja, às vezes, você encontra pessoas que perguntam qual é o seu signo, né? Quer saber do signo? Chega no dia 31, anda de branco, porque diz que anda de branco é ano da paz, enfim, tem uma série de coisas que fazem de uma crença que não é o respaldo da Bíblia para conosco, e trazem isso, sabe? Não passam debaixo das cartas, gato preto dá azar, sabe? É uma série de coisas, irmãos, que não tem nada dentro do segmento do Senhor Jesus deixado para nós. Mas tem pessoas que têm ainda essa parte, sabe, e fala, e faz, agem desta forma. Nós não vamos entrar aqui em detalhes,
porque até mesmo que a gente não quer, nós não queremos entrar em questão com ninguém, estamos apenas comentando em tese. Agora, que eles também trouxeram isso, os judeus trouxeram para dentro do cristianismo, tentaram trazer para dentro do cristianismo, é dizer que para ser salvo, mesmo aceitando a Jesus, tinha que circuncidar. Tinha que circuncidar primeiro, ao 8º dia de nascido, depois aceitar Jesus, lógico, na consciência, né? Mas tinha que fazer parte da lei de Moisés. Então eles queriam trazer isso para dentro do cristianismo com uma circuncisão. E a nossa circuncisão é Cristo, porque foi Cristo que derramou o seu sangue por nós. Epa, aonde foi isso? Peraí, quando você lembra que quando você aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, nós somos novas criaturas, nascemos de novo. E por nascermos do Espírito em Cristo Jesus. E por isso, lá na cruz do Calvário, o sangue foi derramado por mim e por você. Então a nossa circuncisão em Espírito é Cristo Jesus. É isso que Paulo está ensinando aos filipenses. Por quê? Porque senão eles tinham que entrar dentro de uma sequência do judaísmo para fazer o quê? Para circuncidar. Daqui a pouco estava adorando aí a deusa do céu, o rei Sol, e uma série de coisas que veio toda essa origem aí, que eles iam adorando a esses deuses. Então, aí Paulo adverte a eles porque estavam meio distante, né? E precisava de alguém para consolidar. O que mais dificulta hoje em dia na casa do Senhor chama-se ensinamento da palavra de Deus. É por isso que a gente vê muitas pessoas falando palavras ou textos, ou jargões dentro da igreja, porque aprenderam com alguém, mas só aprenderam com alguém, mas não foram buscar se isso é verdadeiramente um ensinamento bíblico, ou se é apenas um jargão, uma palavra, uma frase solta, né? Então tem série de coisas que a gente vê, e até pastores novos, que ainda não tem uma profundidade da palavra de Deus, porque não estudam, não buscam, não ouvem muito, vieram de uma camada, de uma turma mais nova agora, que estão aí nessa empolgação da internet, da mídia, e querem fazer o que os outros fazem, e começam a fazer as mesmas coisas para chamar a atenção, mas sem profundidade. Eles têm que ter profundidade. Não adianta viver comer um alimento superficial, porque depois isso não vai te dar força para poder se manter de pé saudável. Então nós temos que aprender. É por isso que nós temos o grupo de crescimento, é por isso que nós temos as lives na internet, para que o povo ouça. Eu sei que é muito difícil, eu sei que se não vier para o culto na igreja, em casa, ninguém vai ficar 1h30, quase ninguém vai ficar 1h30 ouvindo uma live para poder aprender calado, ouvindo o tempo todo. Quanto mais em casa, com geladeira cheia, televisão ligada, filho correndo, mulher chegando, marido chegando, cachorro latindo, o pé fica com alto, aí quer comer uma coisa, aí dá vontade de ir no banheiro, enfim, uma série de coisas acontece, você vai perdendo os toques, vai perdendo. Na igreja é diferente, porque aqui tem um texto, tem um contexto, uma atmosfera diferente, todo mundo para, todo mundo escuta, já é um hábito. Mas a gente precisa crescer, irmão. A gente não pode. Eu vejo muita gente que estão há anos dentro do Evangelho, mas elas estão estagnadas naquilo, não desenvolve. Não desenvolve. Eu não sei o que vai acontecer com essas pessoas, sabe? Eu não sei. É o mesmo que você criar um filho, né? Na época da amamentação, você dá o peito para ele amamentá-lo da fórmula. Aí depois ele faz 3, 4, 5 anos, você continua dando peito e fórmula. 10, 11, 12 anos, peito e fórmula. 15, 16, 17 anos, fórmula. E 20 anos, já morreu, não tem jeito. Não é suficiente para manter uma criança, uma pessoa, um ser humano saudável. A palavra de Deus é a mesma coisa, irmão. A gente precisa abrir, a gente precisa ouvir, a gente precisa buscar, precisa entender. Precisa ler em casa, precisa ter uma revelação do Espírito Santo. Em qualquer dúvida, procura alguém que possa lhe ajudar. De preferência, se você tem um pastor ou uma pastora, alguém que possa te explicar o que você tem dúvida. Por quê? Porque senão nós vamos cair na mesma situação
que o povo da igreja de Filipe estava caindo na época. As confusões vêm chegando, as pessoas vão introduzindo coisas, hábitos, segmentos, pensamentos, sabe? E aí vão fazendo aquilo, os outros vão vendo, vão fazendo também, e aí vai seguindo por aí por adiante. Então, nós temos que aprender desta forma. Igreja foi feita para aprender a palavra de Deus. É isso que Paulo está fazendo aos Filipos, né? Na cidade de aos filipenses, na igreja de Filipe. Por quê? Porque precisava ter uma consciência mais profunda. E é isso que eu quero nessa noite trazer para vocês. O crescimento, a gente tem que se acautelar dos cães, aqueles que são fora do contexto, querem viver. Se identificou uma pessoa que quer viver os seus costumes e não os costumes de Deus, lembrando que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nós já não somos mais donos de nós temos um Senhor sobre nós. Então nós temos que seguir a esses fundamentos, a esse segmento, a esse ensinamento do nosso Senhor. Nós temos dono. Quando você compra o carro, que você paga o carro é seu. Você põe o que você quer, você escuta o que você quer, você tira o que você quer, você faz o que você quer. Você é dono. Quando você é dono, você faz. E o carro tem que seguir, ou a casa tem que seguir, ou as pessoas têm que seguir o que você, porque a casa é sua, o carro é seu. Quando você entrega a vida ao Senhor Jesus, entende que foi pago um alto preço na cruz do Calvário por você, e Ele te comprou, e você se entregou a Ele, né, de consciência, lógico que o preço foi pago antes de você o aceitá-lo, mas agora você o aceitou, então você tem um dono. Se você tem um dono, você tem que seguir segundo os propósitos desse dono, senão você é um rebelde, você é um cão, ou faz parte do grupo dos cães. Se você é obreiro, está dentro da casa do Senhor, o Senhor te chamou para fazer algo, para trabalhar, para ajudar a igreja a caminhar, a fazer a engrenagem funcionar, mas você começa com picuinha, ou começa com tipo de doutrinas e comportamentos por detrás, moendo aquilo contrário, minando o campo, como o cupim que come por dentro, pelo interior, para tudo aquilo desativar e criar um contexto ruim da igreja. Você é considerado mau obreiro, mau mesmo, perverso, obreiro. E depois, achar que a salvação ela vem por intermédio de qualquer outra coisa. A salvação não vem pelo intermédio de qualquer outra coisa. A salvação vem através de Cristo Jesus. Então, não vem porque eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo, tudo bem, são obras, mas não levam ninguém à salvação. O único caminho da salvação está em Cristo Jesus. Quem tem Cristo Jesus, faz boas obras, porque a bondade, Ele é o bom de Deus, Ele é o amor de Deus, então Ele nos ensina. Então a bondade está em nós. Então, sabe, não tem intermediário, não tem circuncisão, não tem nada mais do que a morte na cruz do Calvário por mim e por você. Cristo Jesus é a nossa circuncisão. São ensinamentos básicos, comuns, entendível, sabe, não adianta aprofundar mais aqui, não tem necessidade. A Bíblia é muito simples, muito sucinta, muito aberta, muito clara, muito objetiva. É esse tipo de comportamento, são esses tipos de palavras que a gente vai trazer sempre nas quartas-feiras a partir de hoje. Palavras claras, objetivas, chegar aqui, sem enfeitar, sem criar textos, contexto, pretexto, para poder enfeitar. Não, palavras simples, diretas, explicar o que está na Bíblia. Eu estou explicando tudo o que está ali. Se você ler a carta aos Filipenses, esse capítulo 3, de 1 ao 15, e se você for lá na Bíblia de estudo, olhar o panorama, característica da igreja, você vai ver que é exatamente isso. Então é bom a gente ensinar o que está na Bíblia, porque não tem controvérsia. Aí isso é achômetro. É você pensando, não sou eu. Então, o que a Bíblia diz é o que a gente vai seguir em caminho. Então, são essas as nossas ponderações dessa noite, desse grupo de ensino, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar a casa de vocês. Vamos orar nessa noite por alguns pedidos de orações. Eu tenho o pedido de oração do nosso irmão Felipe. Felipe é um rapaz lá no Brasil, que a mãe dele fez parte da nossa live nas quintas-feiras, não tivemos hoje,
porque o pastor lá em Portugal teve que viajar junto com a esposa, e é ele que é o líder desse grupo. Ele teve que viajar com a esposa para participar de uma reunião geral dos pastores da Lagoinha, lá numa cidade, acho que é em Porto que ele foi, Lisboa, Porto, uma coisa assim. Eles tiveram uma reunião, foram para lá, não tivemos hoje. Nós tivemos a live do nosso irmão Francisco Valadão, eu estive lá junto com ele, dando uma força para ele, ajudando a ele, como ele tem nos ajudado, orando por ele. Ele tem feito um bom trabalho também nessas lives de dia, todos os dias da semana, que agora mudou de horário. Antes ele fazia às 15 horas, 3 horas da tarde, agora ele vai fazer a live dele às 5:30 da tarde. O motivo de força maior. Então, esse Felipe é um jovem rapaz que está com câncer no cérebro. Apareceu um tumor no cérebro e a mãe tem pedido muito, lá de Maricá, oração por ele. Então nós estamos orando. Nós estamos orando por uma amiga nossa, morava aqui no Agatá, que ela mudou para uma outra cidade, não vou mencionar o nome dela, ela não me autoriza, também nunca perguntei. Só estou orando, estou sempre mandando mensagem, ela teve câncer de mama, né? Está no período já terminou de fazer a quimioterapia, está naquele processo de uma recuperação total. A gente tem orado muito por ela e não temos esquecido dela de maneira nenhuma. E também quero orar pela igreja, pelos irmãos da igreja, e Deus possa tocar o coração de cada um, que Deus possa fortalecer o coração de cada um, que ninguém venha se perder nesse período que nós estamos atravessando. Que o Senhor possa estender as mãos sobre os hospitais, curar essas pessoas que estão enfermas, que essas vacinas que estão em teste, esses remédios que estão sendo mencionados, que tudo isso venha a ter um valor tão eficaz, tão forte, que possa curar quem está enfermo, possa proteger quem nunca se enfermou, enfim, que toda essa situação termine de uma vez por todas, antes que venha o inverno ou coisa parecida. São as minhas orações, a oração que eu tenho na minha mente, eu tenho feito constantemente. Eu não sei se mais algum irmão tem pedido de oração. Algum pedido de oração mais? Alguém? Oração pelo Jorge, irmão da pastora Cídia. Vamos estar orando pelo Jorge. Tem mais alguém? Não me falha a memória aqui, mas vamos estar, não me lembro, mas o Senhor sabe que está nas nossas orações. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Essa semana agora veio o aniversário da nossa irmã Ana Márcia, esposa do nosso irmão Alexandre, está fazendo aniversário. Vamos estar orando por ela também, que Deus possa abençoar a vida dela. Oramos pela nossa irmã, a filha da Michelle, a Isabela, pelo aniversário na sexta-feira. E aí vem mais 2 aniversários, que é da Érica e do Davi. Dia 28, vamos estar orando por eles também, em nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos aí onde você está. Não se esqueça, antes disso, curte a nossa página, dá um ok lá, compartilhe esse vídeo, esses vídeos, entra na nossa página lá no YouTube, faça parte, se inscreva na nossa página do YouTube também, receba os vídeos semanais. Enfim, nos ajuda a divulgar a obra do Senhor. Esse é o momento que nós fazemos a obra do Senhor. Desta forma nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo constantemente a obra do Senhor. A igreja não parou. A igreja não parou, não está parada, ela está seguindo. E nós precisamos de você. Nos ajude a fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, Senhor. Tu é grande, Tu é o nosso Deus amado, eterno. O nosso Deus que, ó Deus, não te nos ampara, a tua graça não nos deixa, o teu amor não nos abandona. Nós queremos apresentar esses nomes que aqui foram mencionados nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa visitar agora essas pessoas, trazendo paz, consolação, trazendo cura, trazendo, ó Deus, alívio, muita paz e muita alegria na cura dessas pessoas. Abençoe a vida de cada um dessas pessoas, a família, a casa, a caminhada de cada um. Não desampare, eu sei que o Senhor não desampare, que a tua mão nunca venha se afastar da vida dessas pessoas. Oh Deus, tenha misericórdia delas, se caso elas se afastarem, Senhor, que o teu Espírito possa trazer de volta para os teus caminhos. Deus amado, abençoe a tua igreja, o povo da tua igreja.
Oh Deus, nos ajuda a nos conscientizar, Senhor, de não nos afastar da Tua presença, estarmos firmes na Tua presença. Nos ajuda, meu Pai, cada vez mais ter vontade de prestigiar a Tua casa nos dias de culto, porque é fundamental que venhamos aprender no Senhor, Pai. Abençoe as famílias que aqui chegaram, abençoe a Tua casa, abençoe os Teus filhos. Meu Pai, dê ânimo àqueles que estão estagnados, aqueles que não movem de lugar nenhum, estão parados naquilo que aprenderam e acabou, não querem crescer, não desenvolvem. O Senhor tem chamado na vida dessas pessoas. Toca o coração dessas pessoas, ajude a elas, ó Deus, a organizar as suas vidas, seus tempos, seus schedules, os seus horários, seus calendários. Eu não sei o que possa estar acontecendo, mas que essas pessoas possam ter condições de fazer a Tua obra, meu Pai, para crescer, engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome, levar o Teu nome mais longe possível, porque os momentos da Tua igreja estão tão limitados, os dias estão tão contados. Aí vem o Senhor Jesus. Pai, fortalece-nos, meu Pai, nos traga de volta, ó Deus, no domingo para mais um culto, e obrigado por nos ter dado chance de retornar às quartas-feiras. Anima o Teu povo, meu Pai, alegra o coração do Teu povo para estar presente nas quartas-feiras. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz: amém. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Não se esqueça, domingo, 10 horas da manhã, mais um culto na presença do Senhor e contando também com a sua presença. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e uma boa noite. Até já.